Boa noite, Uberaba, boa noite, região, boa noite, Brasil. Estamos começando mais um podcast dela com elas nesta quinta-feira quente do mês de julho, gente. Aproveitando, né, eu gostaria de parabenizar algumas pessoas que estão fazendo aniversário hoje, né, inclusive eu, né, inclusive minha pessoa. Gostaria de parabenizar também meu grande amigo Gleibe Terra Júnior, o Gleibinho, que também faz aniversário hoje. Parabéns, viu, meu amigo? Dá os parabéns aí também para todos os motoristas, caminhoneiros, né? Hoje, dia de Santo Expedito também, dia dos protetor, né, dos motoristas, e dia dos caminhoneiros também. Hoje tá uma quinta-feira, assim, esplendorosa, né, gente? Pleno inverno e a gente com esse calor gostoso, né? Tá aquele calor, assim, que tá matando, mas tá um clima muito gostoso, muito ameno. Gente, hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui no podcast, né? Uma mulher de fibra, né? Que para muita gente, né? Para as más línguas aí, às vezes meio brava, truculenta, né? O pessoal costuma dizer, mas olha, eu a conheço e sei que não é desse jeito, viu? A minha convidada de hoje é uma mulher de fibra e é uma mulher que tem posicionamento, e isso às vezes assusta, então, né? Porque o pessoal não está acostumado, então tem aí essa visão errônea dessa minha convidada de hoje, Ellen Miziara, que é psicóloga, né? Especializada em neuropsicologia, aqui pela Uniub, e que também já está aí há um bom tempo na política, né? Já foi assessora parlamentar durante 5 anos, que agora é presidente do PL aqui em Uberaba e também é candidata a vereadora, né, gente? Não tem como uma mulher com currículo desse, né, não assustar, principalmente aí o público masculino, né, que está sempre com uma farpinha aqui, outra farpinha ali, mas a explicação é essa, né, gente? É para meter medo mesmo, né? Boa noite, Ellen. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que nos assistem. Quero agradecer pelo convite e pedir desculpa pela voz, porque eu tô com a garganta um pouco irritada e eu falo muito alto sempre, então aí isso vai, obviamente, eu vou judiando das minhas cordas vocais aí, mas estamos aqui para um bate-papo agradável e... Bom, eu sei da fama que eu tenho aí, eu gosto dela mesmo, porque eu, quando comecei na política, foi para fazer diferente mesmo, porque se fosse para fazer igual, nós já temos muita gente que faz igual aí há muitos anos. Então, eu acredito que a gente precisa, quando a gente fala, vamos trabalhar pela renovação, eu acho que é pela renovação mesmo da postura, de posicionamento, de você não ter... eu acho que de você ser muito claro com o seu eleitor, das pessoas saberem, olha, eu estou votando no fulano, ou eu pretendo votar no fulano, porque ele defende isso, defende isso, defende isso. Fica muito... Eu acho que é importante você ter essa clareza, não só na política, mas na vida como um todo. Então, é isso. Ellen, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, a sua trajetória, mas aproveitando o seu gancho aí falando de renovação, eu costumo ser um pouco contra as pessoas que dizem assim, para tirar fulano, eu voto em qualquer um, né? Eu sou meio avessa a esse tipo de renovação e eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. Bom, eu sou sou neta de produtor rural, pequeno produtor, filha de dona de casa, que foi empregada doméstica há muito tempo. Meu pai, eu sou a do meio, eu tenho 3 irmãos, eu sou a do meio, né? Então sou eu e mais 2. E cada um lá em casa tem uma personalidade, um perfil diferente. E meu pai, ele é pedreiro e também ele é servidor público. Então eu cresci num lar onde que as pessoas incentivavam a gente a trabalhar desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade.
montando barraca na feira, depois trabalhei num pet shop e trabalhei como auxiliar de cozinha para pagar minha faculdade. Eu sou bolsista assim, do ProUni. E aí o que me irritava bastante já na época da faculdade é as pessoas tirarem o mérito das nossas conquistas, de tudo que a gente teve que fazer para poder chegar até aqui, para falar que o mérito é do outro. Para eu passar num vestibular, eu tive que estudar muito, e o mérito é meu, e o fato da gente ter, eu falo, a questão da bolsa do ProUni, que o pessoal associa muito, porque graças ao Lula, aos programas e não sei o que tem, isso aí o governo faz mais que a obrigação dele. Nós somos um país que sempre pagou muito imposto, e isso, de alguma maneira, tem que voltar para a sociedade. Então, que seja através de tentar trabalhar com as mesmas oportunidades, né? E então é isso, o mérito ele é meu e de todas as outros estudantes, enfim, que vieram também dessa maneira. Eu fiz a minha faculdade, estudava à noite e trabalhava durante o dia. E foi assim, e é assim até hoje. E depois que eu já tenho 14 anos que eu sou formada, tenho muito orgulho. Eu digo que hoje talvez eu não faria psicologia. E eu não faria psicologia pelo nível que está dentro das universidades, principalmente nessa questão dos cursos de humanas, que está tomada pela ideologização, pela doutrinação. Então, eu acho que talvez eu brigaria com muitos professores, inclusive tem professores meus da minha época que me bloquearam nas redes sociais, e por você simplesmente não concordar com o posicionamento deles, mas, enfim. Já fui perseguida pelo Conselho de Psicologia, já fui perseguida por outros colegas psicólogos, só que enquanto eu falo que isso aí deve ser porque o consultório deles ou o que eles estão fazendo está vazio, porque se eles estivessem trabalhando, não teria tempo para ficar enchendo o saco dos outros. Então, eu não vou mudar ou deixar de ser quem eu sou, ou defender as coisas que eu defendo, porque antes da gente ser psicóloga, de eu ser psicóloga, eu sou uma pessoa que paga imposto, que trabalha, que independente da questão de direita e esquerda, a gente tem que fazer e a gente tem que lutar pelo que é certo. Nunca vou achar certo a legalização da droga, porque quem usa droga é porque não sabe o pai e a mãe, o que é ter um filho drogado dentro de casa e o que isso representa para a sociedade. Nunca vou achar normal discutir com crianças de 4, 5 anos de idade ideologia de gênero, de falar assim, na hora que daqui a pouco a gente vai começar a fazer transição de gênero em criança. Isso é absurdo. A gente sabe que tem um processo de maturação quando a gente está desenvolvendo, né? Então, é coisas que a gente entende o que é certo e o que é errado, né? Nunca vou achar normal também falar que o lado certo da história é o ladrão e não a vítima, o bandido e não a vítima. Então, são valores que eu não relativizo, independente se eu fosse ou não qualquer outra profissão que eu tivesse. Isso tem a ver com a questão de índole, caráter e de como eu fui criada, entendeu? Então, eu fui criada trabalhando e dando valor a tudo que a gente faz, a tudo que a gente busca fazer, né, em prol não só em prol da nossa qualidade de vida, melhorar de vida, mas também em prol do que é isso. Defenda o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, lute contra o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E é isso, para mim isso não tem negociação, sabe? E o fato de eu ter entrado na política foi para poder defender isso também, para poder lutar por isso. Agora, quanto a outra pergunta que você fez sobre eu vou votar em fulano para tirar o ciclano. Pelo novo, né? Simplesmente, sem fundamento, sem... Eu acredito que nós passamos desde 2016, que teve o impeachment da Dilma e tudo mais, a gente tem se tornado cidadãos mais conscientes da política, né? Temos acompanhado mais. Antes era incutido na gente que religião, política e futebol não se discutia. É óbvio que quem está no poder não quer que se discuta política, porque ninguém gosta de ser questionado, né? E aí, quando você tem essa cultura de não discutir política, você está fazendo o quê? Você está deixando que as peças que já estão movimentando esse tabuleiro continuem lá.
Mas eu digo, política precisa ser discutida sim, porque as decisões políticas, elas influenciam diretamente na vida do cidadão aqui na ponta, na periferia, em tudo. Política está em tudo, está no preço do combustível, está no preço do arroz no supermercado, está na falta de creche, está na falta de leito no hospital. Tudo isso passa pela política, por decisões vindas lá de cima, né? E que você elege esse pessoal. Eu vou só eleger, então cala a boca, eleitor, você não vai fazer mais nada. Não, isso está errado. Então esse processo que nós passamos em 2014, ali, 15, 16, impeachment da Dilma, o movimento do pessoal nas ruas, lutando por coisas nas quais a gente acreditava, por redução de imposto e tudo mais. A questão da Lava Jato também, que mobilizou bastante a população brasileira na época em que aconteceu, em que ela ferveu, né? Então, clamou-se muito pela renovação, por pessoas novas na política. Só que o que isso também trouxe? A gente veio amadurecendo com isso, que veio essa questão da polarização aí, de se levantar a direita, o conservadorismo, né? Da gente lutar pelo que é certo e tudo mais. E veio também uma renovação que, em muitas delas, eu entendo que seja uma renovação de qualidade, e em muitas também uma renovação que você fala, nossa, mas que falta de qualidade. Eu, por exemplo, vou dar 2 exemplos do que a gente está falando aqui. O Nicolas Ferreira, por exemplo, ele é uma renovação e ele é um espelho. Né? Ele é o que a gente espera de um político que defende, que se posiciona. Então, eu tive uma conversa com ele e falou, para quem vota em mim, é cômodo até votar em mim. Por quê? Porque eles já sabem exatamente o que eu defendo e que eu não vou fugir dos princípios que eu defendo. Isso é muito positivo. Você tem uma pessoa jovem que tem 20 e poucos anos e que está fazendo a diferença no cenário político brasileiro, né? Que é uma referência. E, em contrapartida, você tem também, aí eu vou dar um exemplo local, nós temos também a nossa própria Câmara de Vereadores aí, que na minha visão teve uma renovação muito importante. Da última legislatura, você tem 50% dela aí que são vereadores aí de primeiro mandato, mas a qualidade técnica é muito ruim, de modo geral. Assim, deixa-se muito a desejar. Ao invés de discutir coisas técnicas, ao invés de discutir pautas importantes, você tem vereadores aí que, tudo bem, quem falou isso não foi um vereador de primeiro mandato, mas está lá que nem lê projeto, que está lá, está lendo, porque está na base da prefeita e vai aprovar. Então, mas quem te colocou lá não foi a prefeita, não. Quem te colocou lá foi o voto do eleitor. A gente tem que respeitar quem coloca a gente lá dentro, porque eles estão esperando uma postura da gente, né? E a gente deve satisfação, a gente deve esclarecimento para a população, né? E aí nós temos também, em contrapartida, um vereador também de primeiro mandato, mas que ele teve uma conduta moral, uma conduta ética horrível, que foi essa questão do próprio atropelamento do cachorro aí, que ele imputou a responsabilidade em cima da mulher dele, e que, na verdade, não foi a mulher dele, foi ele mesmo. Então, poxa vida, já fez 2 coisas aí que são erradas, né? Mentiu, ainda imputou a responsabilidade em cima do outro e não assumiu a responsabilidade do ato. E isso falar, mas isso não tem a ver com a legislatura. Não tem a ver, mas como é que você dissocia necessariamente o legislador da pessoa? A pessoa está ali, né? Acaba que é aquela velha história, né? Se a pessoa faz, né, essas confusões na vida pessoal, né? Não, imagina-se que na vida profissional também ela tem esse mesmo costume de fazer essa gambiarra toda, né, como se diz. E assim, eu penso que nesse caso em específico, acabou que deu-se muito mais importância ao assunto por conta das mentiras, né? Porque assim, o atropelamento em si, o vídeo tá lá, ele mostra que não foi uma coisa proposital. Acho que a gente tem que dar a César o que é de César, né? Exato. Foi um acidente.
Não foi uma coisa que falou, não, vou lá atropelar o cachorro. Exatamente. Aconteceu. Era um animalzinho pequeno, carro grande, né? Acontece. Agora, assim, as coisas que foram vindo, né? Não foi né? a situação em si, que né? Um foi acidente ruim, pode de acontecer fato. com qualquer um, Exatamente. poderia ser você, poderia ser seu esposo, poderia ser eu, poderia ser qualquer um. O problema foi a bola de neve que foi se formando, né? E depois ainda teve a questão de que não é habilitado e tal, né? Então, Não, assim, exatamente. O problema é a conduta, sim, né? É a sim. forma. Mas, enfim, eu tô... E aí a gente, por exemplo, aí eu vou falar do que me inspirou na política, o que a pessoa que ame ou odeie, né? Ele tem lá seus acertos e seus erros, porque é ser humano, então erra e acerta como qualquer um. E quando tornou-se presidente, aí eu estou dizendo do Jair Bolsonaro, ele tornou-se presidente e você pode falar o que você quiser, mas o Bolsonaro, desde que eu o acompanho e desde que ele veio, ele estava 30 anos na Câmara dos Deputados, né? Então, ele é o velho político, né? Da política velha, porque ele há quantos anos não está ali, não é verdade? Uhum. Mas ele sempre se manteve coerente no seu discurso. Então, você pode não gostar dele, mas ele nunca falou que ele faria uma coisa e acabou fazendo outra, né? Ele se mantém coerente. Ele não tem liturgia para poder falar, ele parece, para quem conhece, mas ele próximo, assim, da convivência, ele é uma pessoa muito simples, ele é o que a gente chama desses tiozão, sabe, do Zap, é ele. Ele é o cara caricato, ele é uma pessoa que tem o jeitão dele ali, ele não manda recado também, precisa de falar, ele fala para você, e é isso. Então, isso a priori, causou um espanto em algumas pessoas que estavam acostumadas com o jeitinho do tapinha nas costas, do agrado, daquela coisa toda, e virava as costas, mudava a postura, mudava o discurso, né? Então, e ele é um cara que a gente pode, se a gente for falar da velha política, ele tem a sua experiência política, mas olha o que ele fez com o Brasil, né? O que está acontecendo é o divisor de águas da política e passa diretamente por ele. Se hoje a gente pode falar de direita e esquerda no Brasil, de conservadorismo, não existe direita no Brasil sem passar por Jair Messias Bolsonaro, que veio para muitos aí, se a gente for falar nesse sentido, da velha política. Então, antes de velha ou nova política, hoje eu prefiro adequar o termo e falar da boa e da má política, porque tem muitas pessoas jovens que são, com perdão da palavra, são bem ordinárias, viu? Então, isso são da velha política, né? Fazem práticas de velhos políticos, da velha política, né? E são pessoas jovens que entraram aí pregando renovação, pregando fazer a diferença e não sei o que tem, e estão lá sendo pior do que quem já está no jogo há muitos anos. Exatamente. O pessoal está me perguntando aqui, né, em relação ao podcast, se o podcast virou um podcast político, né, gente? Não virou um podcast político, né? Ninguém está aqui para fazer campanha, nem para pedir votos. Como eu disse no início do programa, né, no início do podcast, nós estamos entrevistando, nós não, né? Eu vivo corrigindo, os políticos que se auto-intitulam aí na terceira pessoa. Então, eu estou aqui hoje entrevistando a Ellen Miziara, que é uma mulher, né, que merece, né, tá aqui sentada comigo, que merece estar aqui batendo esse papo comigo, porque ela é uma mulher revolucionária, né? Então, trata-se disso. E é claro, né, que como ela está inserida na política, não tem como não falar de política, né? Foi citado a profissão de formação da Ellen e tudo mais, mas a Ellen respira política, então não tem como não falar de política, mas não tem nada a ver com campanha, ninguém aqui vai pedir voto, até porque nem pode pedir voto nessa época, né, gente? Então, a gente está aqui para falar da Ellen psicóloga, da Ellen pessoa, da Ellen mulher, da Ellen que é mãe, né?
Eu não sei se até poderia falar nisso, mas eu vi na rede social dela, né, na Ellen, que vai ser mãe novamente, né, que está aí esperando por mais um bebê. Então, é isso. A gente está falando da Ellen, mulher, né, e que merece sim estar sentada aqui. E eu sabia, eu já sabia, né, que ia ter esses entreveios. Como eu disse no início da entrevista, né, a Ellen é uma mulher que ela quebra paradigmas, né? Então isso não vem de graça, né, Ellen? Não, a gente sabe o preço que a gente paga por isso. Mas não tem problema, porque quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem pautas, quando a gente tem coisas que são inegociáveis, obviamente tem pessoas que vão se identificar com isso e obviamente também tem pessoas que vão falar que eu sou louca, que eu sou lunática, que eu sou uma doida, enfim. Mas eu não tenho problema com rótulos, né? Eu tenho problema com a minha consciência. Então, o dia que eu sempre me questiono o seguinte, enquanto profissional, seja política, seja psicóloga, como é a profissional que eu gostaria de ser atendida ou a política que eu gostaria de ser. Será que, enquanto eleitor, eu continuaria votando em mim como política? Enquanto a resposta for sim, eu continuarei na política porque eu entendo que eu estou fazendo a coisa certa. Porque eu, Ellen, eleitora, estou me aprovando. Enquanto profissional, psicóloga, eu me levaria numa consulta comigo, ou levaria, por exemplo, meu filho, ou a minha mãe, ou enfim, quem precisasse, eu indicaria a Ellen profissional? A resposta também é sim, né? Nesses 14 anos de profissão, por exemplo, eu tive um único problema com o meu CRP e não foi por conta dos meus pacientes, foi por conta da própria classe de psicólogos. Porque o que aconteceu? Eu tinha um grupo no qual eu estava inserida, grupo de WhatsApp. Só tem psicólogos da cidade, 256 psicólogos na época tinha. Isso tem 2 anos que eu saí desse grupo, né? E eu fui a Brasília, bem na época que eu assumi a presidência do PL, lancei minha candidatura e, obviamente, a minha pré-candidatura, na época, a deputada federal, e eu tirei uma foto com o presidente Bolsonaro. E daí a gente fez uma brincadeirinha, uma piadinha lá, falando dele vir a Uberaba, que a gente iria aguardá-lo, né? E aí a gente, na época eu falei, tem um grupo de mulheres na cidade, vai te receber lá, que chama Bolsolindas e tal. Aí ele, do jeitão dele, assim, de uma maneira muito irreverente, ele falou assim, cuidado que lá eles vão criar a esquerda vai criar os bolsofeias, né? E, enfim, aí teve toda essa questão que saiu na época, e aí saiu a minha foto com ele no jornal, por conta dessa questão da presidência do partido e tudo mais. E essa foto foi parar não foi eu que encaminhei no grupo, essa foto foi parar no grupo de psicólogos, e uma que começou a discussão falou que era uma vergonha, uma profissional, uma vergonha para a psicologia, uma pessoa defender um genocida, fascista, misógino, papapá, e não sei o que tem, preconceituoso, bababá. E aí, sem citar o nome diretamente, mas... E aí, como eu não sou uma pessoa que rodeia toco e nem manda recado, eu entendi, para quem sabe ler um pingo é letra. E também não teria nem como ser outra pessoa. E aí o que eu deixei claro foi que a minha profissão não me anularia enquanto pessoa e que eu tenho, sim, minhas pautas, minhas questões muito bem definidas, e eu quero saber cadê toda essa indignação dessa turma que defende, que falou isso daí. Eu não vi eles preocupados com o índice de mortes de homossexuais, que aumentou esse ano no governo. Eu estou querendo ver a indignação deles com os índios Yanomamis, que o número de mortes mais que dobrou do governo passado para esse. As queimadas na Amazônia e no Pantanal, mais que dobraram também do último governo para esse. Nós, enquanto profissionais liberais, muitos são pejotizados, têm CNPJ, então... se você pagava
uma alíquota X de imposto, agora você vai começar a pagar cerca de 22%, e eu quero saber se eles estão satisfeitos em dar dinheiro do suor do trabalho deles para o governo do amor. Mas deve estar todo mundo satisfeito, né? Porque na minha época eu fazia faculdade. Eu quero saber se na época deles eles estão fazendo faculdade ou fumando maconha, porque hoje que a gente vê nos corredores da universidade, principalmente na área de humanas, é um cheirão enorme de maconha. Graças a Deus eu não faço mais parte disso, já formei. E aí, ao invés de preocupar com pautas que realmente são importantes, ficam preocupados em cuidar da vida dos outros, sabe? E aí isso me rendeu denúncias no conselho, tive que responder no conselho de ética lá. E o que eles pediram no conselho para mim? Falaram, olha, Elia, a gente entende que a sua rede social é pessoal, mas a gente gostaria que você retirasse da sua rede social que você é psicóloga, que você... qualquer coisa relacionada ao seu trabalho. E o que eu respondi para o conselho foi o seguinte: se eu fosse advogada, eu colocaria no link da minha bio que eu sou advogada. Se eu fosse escritora, eu colocaria no link da minha bio que eu sou escritora. Se eu fosse engenheira, eu colocaria lá que eu sou engenheira. Vocês estão querendo que eu anule a minha profissão, que eu me formei, eu não paguei ninguém para fazer o meu TCC. Eu fiz o meu TCC. Eu passei com honras e méritos, né? Então, vocês estão querendo que eu anule a minha faculdade porque vocês não querem associar? Vamos fazer o seguinte: manda para mim, notifica para mim por escrito, manda para mim por e-mail. O que vocês querem que eu faça? Porque daí eu vou ver se eu aciono o meu advogado para processar vocês, ou para ver se eu faço isso daí que vocês estão solicitando, para ver se isso tem medida cabível, assim, legal. Depois disso, nunca mais eles me procuraram, me encheram minha paciência, deixaram eu trabalhar normalmente. Então, eu te digo o seguinte: na época da campanha, a gente teve a nossa sede do partido pichada. Tinha uma placa do Bolsonaro lá, e aí jogaram tinta laranja nisso. Na época eu fui acusada por algumas pessoas de que eu mesmo fiz isso para me beneficiar, né? Que para eu me sair de vítima, para que eu me beneficiasse da situação. Então, logo, o que eu tratei de fazer, o que nós tratamos de fazer? Identificar a cara dos criminosos e correr atrás. E aí a gente conseguiu identificar que um era uma pessoa aí que não tinha residência fixa, e o outro, infelizmente, era um bombeiro militar, que este, sim, sujou a corporação, que é tão bonito o trabalho que eles desenvolvem, né, que é uma corporação tão séria, por causa de uma situação na qual, por divergência política. Mas eles imputam a nós que nós somos extremistas. Neste grupo, por exemplo, de psicólogos, a todo momento tinha figurinha lá do Lula, da Dilma, fazendo piadinhas, fazendo um monte de coisa. Mas eles podem fazer piadinhas. Nós não podemos fazer nada. Eu tenho que calar a boca e falar ou é isso ou não é. Na questão do corpo de bombeiro, eu fiz questão da gente correr atrás dos caras, das pessoas que picharam, que jogaram tinta numa residência que é da família do meu marido, e que quem pintou lá na época foi o meu pai, porque é um absurdo, um desrespeito muito grande falar que foi eu, sendo que jogou tinta num local na qual é uma residência familiar, e ainda por cima que havia meu pai pintado aquilo lá. Então fiz isso sim, e descobri, principalmente para calar a boca de quem estava duvidando de que isso era um teatrinho. Então, eles nos chamam de extremistas, mas as atitudes extremas, a falta de diálogo, a falta essa questão de não lidar com opiniões contrárias, quem não respeita são eles. Aí, como eles não conseguem vencer no argumento, aí eles nos chamam daquilo que eles são. Nos chamam de extremistas, falam que nós somos ditadores. Então, se essa é uma guerra cultural, e eu entrei nisso daí, foi exatamente para a gente poder trabalhar com os fatos e mostrar diariamente que não é desse jeito.
Só que para quem ganhou, às vezes ganha as coisas muito fáceis na vida, né, que teve tudo, tá tudo aqui, né, não sabe o valor do trabalho, não sabe o valor que é você ter que pagar suas coisas, porque às vezes acostumou a ganhar muita coisa, vai ficar falando que o capitalismo é ruim, mas eu tô falando isso de um iPhone que eu ganhei do meu pai. Então... Ellen, assim, o pessoal, a gente vê muito nos grupos, né, o pessoal questionando o porquê você, né, não veio como pré-candidata a prefeita, já que você é presidente do PL em Uberaba, né, e tal. Então, assim, eu sempre vejo esses questionamentos, né, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que você preferiu vir como pré-candidata a vereadora e não para a cadeira majoritária? Porque eu entendo que a gente tem tempo para fazer as coisas e porque a gente tem que analisar o cenário político da cidade, não pensando no meu próprio umbigo, mas pensando no coletivo, pensando na cidade. Então, o que acontece? Eu nunca ocupei um cargo eletivo, nunca fui vereadora, nunca fui deputada, prefeita, nada. Eu já fui assessora, então conhecimento de como funciona uma máquina pública, de como funciona o legislativo, eu tenho. E eu aprendi isso estudando, aprendi isso trabalhando, né? Só que tem coisas que, obviamente, a administração pública ela é gigantesca e requer de você muita responsabilidade. Então, o que a gente pensou, o que eu pensei pensando em Uberaba? A direita precisa crescer aqui e a gente precisa ocupar espaços. E onde que eu posso contribuir mais? Eu posso contribuir mais no legislativo ou no executivo? Eu preciso de mais experiência, Uberaba precisa de um gestor, Uberaba precisa de uma pessoa que tenha currículo, que tenha experiência na área pública, né? Então a gente foi buscar nomes. E, Ellen, por que não o seu nome? Porque é isso, a gente tem que saber reconhecer qual é o nosso lugar ali. Eu entendi que me faltava ainda um pouco de, não vontade para trabalhar eu sempre tive, para aprender mais ainda. Mas a questão mesmo da gestão, né? De você ter que lidar com um monte de secretaria. A prefeitura do tamanho de Uberaba não é brincadeira, não. Prefeitura do tamanho de Uberaba não é o quintal da minha casa, que eu vou tratar ele de qualquer jeito. Não é nada disso. A gente tem que ter responsabilidade, porque uma prefeitura ela tem que cuidar de pessoas. Ela tem que fazer um trabalho no qual você atenda ali, principalmente quem mais precisa. Então, você tem que ter uma certa experiência nisso daí. Então foi o não passar o carro na frente dos bois. Foi não passar o carro na frente dos bois também. E entender que eu poderia contribuir para Uberaba de uma outra maneira. Né? E entender que o trabalho do corpo executivo é diferente do legislativo. Porque, por exemplo, você fala, Ellen, mas você saiu candidata a deputada federal em 22. Saí candidata a deputada federal em 22 para um cargo que é legislativo. O legislativo, você não toma nenhuma decisão sozinha. Você está ali, você demonstra o seu posicionamento, você tem um nicho e você trabalha para ajudar a sua cidade. O legislativo é a mesma, em menor proporção, é a mesma coisa da Câmara de Vereadores. Então, eu entendo que hoje o meu perfil, ele se adequa muito mais ao legislativo, porque você toma decisões ali em conjunto. Né? O executivo, você tem o poder da caneta, você vai decidir tudo ali, então você precisa ter muita responsabilidade, ter uma equipe muito boa do seu lado. Eu faria tudo isso, mas o que acontece? Eu preferi, uma preferência, uma responsabilidade, você agregar, fazer esse grupo somar, e aí a gente pensando em nomes que poderiam, quem vai defender as bandeiras da direita, quem vai defender as nossas pautas, mas quem também tem o perfil adequado para Uberaba, para fazer a gestão de Uberaba. Porque nós estamos passando por um problema, né? E a gente veio acompanhando isso, que a falta de experiência de gestão, ela abriu margem para que velhas práticas políticas, né, não que os velhos, que a política velha, né, mas que práticas políticas antigas
começassem a tomar conta e a falta de experiência prejudicou muito o andamento da cidade. Essa experiência de gestão pública, sabe? Então, nós fomos atrás e eu conversando com muitas pessoas, conversei com o Samir, que foi um grande apoiador meu na campanha minha de 22, né? E expliquei para ele qual era o nosso projeto. Falei, olha, Samir, a gente tem um projeto de fortalecer, obviamente, a direita, de ocupar esse espaço. O Uberaba precisa fazer deputados federais, estaduais, a gente precisa trabalhar para eleger aí também senadores, né? E pensar que a eleição de 24 vai passar por 26, mas o Uberaba precisa de gestão, né? Então, vem com a gente nessa. E o Samir, ele tem uma experiência um currículo que poucas pessoas têm aqui em Uberaba. Ele já foi presidente da ACIU, que é a Associação Comercial, por 2 vezes. Ele já foi presidente da Federaminas, também por 2 vezes. Ele tem uma ligação muito forte com essa questão do associativismo, né? Ele tem empresas aqui em Uberaba, ele é engenheiro de formação e ele tem uma empresa de, acho que, construção civil, e os negócios dele, os negócios pessoais, vão bem, obrigada, né? Assim, ele conduz isso com muita maestria, porque é sempre ele que está à frente das coisas e para que a coisa dê muito certo, né? Então ele é uma pessoa que tem muita responsabilidade, né? Se ele pega para fazer, ele vai lá fazer e ele faz bem feito. E isso para mim isso vale muito, né? E aí você fala, Elia, mas ele estava afastado da política há 8 anos, né? Porque mas isso não apaga toda a experiência que ele tem na parte política. Ele foi presidente do Coagra, né? E graças ao trabalho que ele desenvolveu ali, e aí eu vou fazer um parêntese, porque eu ouvi uma entrevista anteontem, de um pré-candidato a prefeito inelegível que quer vir goela abaixo aí dos uberabenses, e que por acaso foi o prefeito na época no qual ele foi presidente do Coagra e tentou desmerecer o trabalho dele. Eu vi esse corte. Se por acaso ele fosse uma pessoa que não tivesse competência para fazer, ele não seria ou não teria entregue tantas casas. Então isso daí não é porque eu sou amiguinho do governo ladrão que ele tanto defende também. E ele aproveita a onda ali de ter tido pessoas competentes e técnicas no governo dele, mas se não fosse uma pessoa boa e competente como o Samir, essas casas não teriam sido entregues. Porque além do Samir, teve outros presidentes do Coagra e nenhum deles entregou tanta casa no governo como foi entregue e como foi feito o planejamento e a gestão na época na qual ele era presidente da Coagra. 10 mil casas. Então isso foi um marco para Uberaba, tá? Então a pessoa gosta de desmerecer os outros, mas ele tinha que primeiro aprender a valorizar, porque ele se acha superior a tudo e a todos, não é Deus, não. E aí, além disso, ele também, o próprio Samir, já foi secretário de Desenvolvimento, Comércio, questão do Porto Seco. Quando veio a Uberaba, ele estava na gestão ali, foi no governo do Odadão, quando o Odadão assumiu a prefeitura, né? Então, ele ficou ali. Então, quer dizer, ele tem muita experiência, ele pode agregar muito para a cidade. Eu acho que Uberaba precisa de uma pessoa com a experiência e com a competência do Samir. Ele foi o vereador por um mandato, depois ele saiu como candidato a vice, né, e perdeu a eleição. O que ele foi fazer? Ele poderia ter feito como uns e outros, que fica aí mamando nas tetas do governo, nas tetas do povo brasileiro pagador de imposto, mas não. Ele foi cuidar da vida dele, dos negócios dele, gerar emprego, gerar renda, pagar imposto, né, para a cidade, contratar pessoas. Ele foi cuidar da vida dele, foi cuidar dos negócios dele. E agora ele entende que é o momento dele contribuir. Uma coisa que ele fala muito é que, olha, eu tenho meus filhos pequenos, ele tem uma menina de 15 anos, tem um menino de 11 anos, e aí, o que vai ser o futuro que esses meninos vão ter?
nós temos que trabalhar, porque o nosso país está passando por um processo extremamente, não só acho que Brasil, mas a nível mundial, que nós temos que defender, proteger, conversar, orientar os nossos filhos mais do que nunca, essa educação que tem que vir de dentro de casa, né? Essa questão do berço. Então, é uma questão de construção mesmo, de legado, de você trabalhar pelo que é certo. E aí ele entendeu que essa guerra precisava de mais um soldado na trincheira aí, e ele tá firme no propósito. Então, por isso, o Samir, eu entendo que é a hora da Ellen, em algum momento, se assim o eleitor entender, vai chegar também, mas que agora eu posso contribuir muito mais no legislativo para fiscalizar, para fazer um trabalho importante para Uberaba, para que a gente possa correr atrás de recursos. E aí eu vou fazer um adendo também, que mesmo sem mandato, eu já consegui trazer para Uberaba via um trabalho que a gente faz com os nossos deputados estaduais e federais da base. Aí a gente já conseguiu trazer 2 milhões de emendas através do Maurício do Vôlei, que foi destinado para o projeto voltado para um projeto de esporte das crianças, adolescentes, né, que são mais ali, que estão mais voltados na periferia, que é o Mãos Solidárias. Então, foi 2 milhões destinados para o projeto, isso é terceiro setor. A gente conseguiu 100 mil reais para o Hospital da Criança, com o deputado federal e pré-candidato a prefeito Cabo Júnior Amaral. O Júnior Amaral está candidato a prefeito em Contagem. O deputado Caporeso, deputado estadual de Uberlândia, ele mandou para nós um raio-x que foi para a Secretaria de Saúde, que no valor de mais ou menos 180 mil, 160 mil, e mandou também 180 mil, que já está na conta do Elian Gotti. Inclusive, semana que vem ele deve vir à cidade para a gente ir lá no hospital, porque a gente entende que a importância dessas emendas para Uberaba, sabe? Só que entender também que o papel do legislador hoje, seja na Câmara Federal ou aqui, não é simplesmente ser despachante de emendas, né? Que a gente tem que ser mais do que isso. Então, além disso, eu continuo firme com os meus posicionamentos. E essas emendas são conquistas da Ellen Miziara? São dessas andanças aí que a gente faz, porque eu não tenho salário de deputado, vereador, nada, mas eu tenho a minha profissão e é com ela que eu me sustento, tá? E então, todas as viagens que a gente faz a Brasília, todas as viagens que eu faço a Belo Horizonte, faço tirando recurso do bolso, por eu entender que vale a pena a gente lutar por algo que é maior, por uma causa que é maior. Por que eu tô te contando isso daqui? Porque eu tenho orgulho disso, orgulho. Não é uma coisa que é fácil, eu também não vejo muitas pessoas fazerem isso de livre, espontânea vontade. É muito mais fácil a gente apontar o dedo, é muito mais fácil a gente criticar, mas poucas pessoas querem pegar, como dizia meu avô, no chifre do boi para poder fazer as coisas. Então eu faço, porque eu entendo que Uberaba precisa, eu entendo que isso pode ajudar as pessoas que mais precisam. Os 100 mil reais no Hospital da Criança veio numa época na qual o hospital estava levando burdoada de dia, de tarde e de noite, né? Então, ao invés de a gente só criticar, o que a gente pode fazer para ajudar? Eu entendo que os 100 mil pode ser pouco? Poderia, mas eu tenho certeza que veio em boa hora e que ajudou muito o hospital naquele momento. Sempre faz diferença, né? Com certeza. Ellen, a respeito de um comentário aqui no WhatsApp também, falando... é sempre a história, né, do seu jeito, da forma como você se comunica, né? Então aí, nem questão de humildade, né? As pessoas estão sempre batendo nessa tecla. Você, como psicóloga, se você fosse se analisar, né? Você acha que o fato de você ser impositiva, de você ter essa postura mais firme, né, de você ter seu posicionamento, faz de você uma pessoa menos humilde? Não. Ao contrário. Eu não sou uma pessoa que impõe, vai ser do meu jeito e pronto, acabou. Eu sou uma pessoa aberta ao diálogo, eu sou uma pessoa que escuta as outras pessoas. Tanto que nesse processo de construção política aí, as pessoas me chamam de extremista, mas a única pessoa com quem eu não conversei aqui foi com o senhor Anderson Adalto. Obviamente, porque nós estamos em campos ideológicos
totalmente diferentes. São realmente extremos, Isso né? não tem. Você vai compor com uma pessoa que ela vai agregar no quê? Em quê? Eu Não, acho não que vejo. beira a incoerência, né? Exatamente. Então, Porque ouvindo você falar sobre não passar o carro na frente dos bois, né? Eu imaginei assim, quando você falou em primeiro, né? Ir para a questão do legislativo, aprender, né? Então, assim, são falas que não condizem com uma pessoa, como o pessoal o pessoal jovem da internet diz, né? Desumilde. Não combina com uma pessoa desumilde, né? Que se fosse o caso, por que não? Já que você é presidente do partido aqui em Uberaba, né? E assim, segundo as mentes políticas, né, que povoam o WhatsApp, seria o correto, você, né, ser a pré-candidata ao cargo executivo. Então, assim, não combina muito com uma pessoa que tenha falta de humildade, né? E as pessoas acabam associando firmeza, né, de caráter com falta de humildade. E você, como psicóloga, o que você fala sobre isso? Sobre analisando você mesmo por dentro, o que você falaria sobre isso? olha, quando a gente... Isso parte muito da forma de como eu me comunico, quem eu sou. Isso parte muito da forma de como eu também fui criada. Eu não fui criada para ser uma pessoa fraca. Eu não fui criada para ser uma pessoa que se ofende por tudo, né? Se a gente caía, a minha mãe falava, levanta daí. Se você tá errado, então você vai apanhar porque você tá errado. Eu tenho muito orgulho da minha criação, de quem eu sou, das minhas raízes. E o que ela falava pra gente vocês querem ser o quê da vida de vocês? Vocês querem passar a vida toda de vocês limpando a casa dos outros, como faz a sua mãe? Isso não é uma profissão indigna. Ela só estava dizendo pra gente que a gente precisa ter ambição na vida da gente. Falou, você vai lá e faz. Se você errou, se você tá fazendo, você vai pagar por isso, né? Então, eu tive uma infância muito boa. Vivi nas nossas férias, a gente ia, por exemplo, ia pra roça. E lá na roça a gente, você só brincava lá, não, a gente ajudava meu avô mandava a gente limpar curral. Não, tem que limpar isso aí, você não quer brincar de gangorra, vai lá limpar. Então, não foi tudo fácil. Eu tive meu primeiro celular, eu já estava na faculdade, eu tinha 21 anos de idade, porque celular era uma coisa que era muito cara. E você acha que meu pai tinha condição de ficar dando celular para 3 filhos? Não, gente, vai trabalhar. Para eu poder pagar minha faculdade, eu fui auxiliar de cozinha. Com muito orgulho, fui auxiliar de cozinha. E tudo isso daí forjou a gente para ser o quê? Você acha que forjou a gente para ser, meus irmãos, para ser uma pessoa que vai se ofender com um comentário, Ellen, você é muito isso ou você é muito aquilo. Eu sei o que eu tive que passar para eu chegar onde eu cheguei. E eu me orgulho muito de dizer que eu não precisei passar em cima de ninguém. Que eu não precisei ser eu vou falar um palavrão aqui, mas que eu não precisei ser sórdida, baixa com ninguém. E entender e dar valor a cada coisa disso. Quando eu me formei, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando de recepcionista até ter uma oportunidade de começar a trabalhar de fato na minha área. Mas agora eu sou formada e isso me torna uma pessoa menos digna porque agora eu sou recepcionista? De jeito nenhum, eu adorava meu trabalho. Gostava demais da conta. Só que surgiu uma oportunidade melhor, eu abracei. Então não é que as coisas vieram fáceis, só que a gente também tem que entender qual que é o nosso, hoje, qual que é o nosso lugar aí. Se eu estivesse pensando apenas no meu umbigo, por exemplo, como eu sempre falo, olha, e se eu me
me deslumbrasse com Ellen, você que tem que ser a candidata A, você que é a mais preparada, você que é isso, você que é aquilo. Se eu me deslumbrasse com elogios eu agradeço todos eles, porque eu gosto de ser elogiada. Quem não gosta tem algum problema de autoestima e que com certeza não é o meu caso. Mas eu faço uma autoavaliação o tempo todo. Então, fala, peraí, Ellen, será que você está... E não é por uma questão de mais de uma vez de competência, é por uma questão de entendimento. Nós passamos por uma gestão na qual apanhou demais, principalmente nos primeiros anos ali, por falta total de inabilidade política. E essa inabilidade política, a gente vê ela até hoje ainda, tá? E essa inabilidade política, ela fez uma diferença muito grande na questão da gestão. Isso prejudica as pessoas. A gente não pode pensar, eu vou fazer isso e foda-se o resto. Tá errado. Tá errado. A política você tá para servir ao povo e não para se servir do povo. E eu posso falar isso daí porque, mais uma vez, eu falo da minha história, não é para eu me vitimizar, não, porque eu não tenho problema nenhum com a minha história. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, de estudar nas escolas públicas que eu estudei, de passar pelo que eu passei, porque se hoje eu sou essa pessoa forte que eu sou hoje, que as pessoas elas falam, é porque eu tive a vida que eu tive, passei pelas situações que eu passei. Então eu tenho orgulho de dizer que, inclusive, qualquer um que queira fazer a diferença, que tenha vontade, é capaz, pode fazer. Porque, como eu falei, eu nasci em berço de ouro e eu tenho orgulho disso, né? Então isso não me torna mais ou menos humilde, me torna uma pessoa assim, que sabe exatamente o que eu quero da minha vida. O nome disso é a gente ter ambição. A gente tem que ter ambição na vida da gente mesmo. Hoje eu tô aqui, amanhã eu quero estar onde? E depois eu quero ir, mas para eu chegar lá eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fritar as pessoas, eu vou ter que passar por cima delas. Então não é desse jeito que eu vou conquistar as coisas. Não cheguei até aqui fazendo isso, não vai ser a partir daqui que eu vou fazer isso. Isso aqui não é pelo poder, ou não é porque eu estou em busca de holofotes, ou nada disso. É simplesmente porque eu defendo as minhas pautas e eu falo sobre elas. E eu tenho muito orgulho de dizer as coisas que eu defendo. Ora, você pode concordar, você pode discordar e tá tudo bem. Você vai viver sua vida, eu vou viver a minha e tá tudo certo também. Então eu, como psicóloga, diria que a minha formação, ela obviamente influenciou muito na minha postura, em como eu levo a minha vida, em como eu faço as minhas coisas. Eu sou uma pessoa esquentada, eu sou uma pessoa que pensa muito rápido, eu sou uma pessoa que às vezes o meu tom de voz, ele pode, às vezes, passar a impressão que eu seja, às vezes, autoritária, às vezes, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar, eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa que adora futebol. Só que eu também não gosto de injustiça e não gosto de achar que as pessoas gostem de fazer as outras de idiota. Eu não gosto desse tipo de coisa. Então, se eu entender que você está sendo prejudicada por alguma coisa, logicamente eu vou falar, porque esse tipo de coisa me irrita bastante. Na minha adolescência eu jogava bola. Eu parei de jogar bola porque eu rompi o ligamento do joelho. Mas eu sempre fui uma pessoa muito competitiva também. Então, não gosto de perder. Eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto de perder que eu também tenho que sair derrubando os outros porque eu perdi. Não, porque eu sei lidar com a derrota. Quem falar que gosta de perder pode também procurar terapia, porque tá errado isso daí. Eu gosto do jogo. O jogo é bom e é importante você valorizar suas vitórias. Mas a derrota também faz parte. Inclusive, as derrotas, inclusive, fazem você enxergar a vida de um outro parâmetro, né? Faz você entender que, tem outras saídas, outras alternativas. Então, o que nós podemos fazer? Então, isso não é só sobre mim, não. Eu gosto muito, essa sou eu. E eu sou assim porque eu fui cada dia mais buscando ser melhor, ou buscando não abrir mão das coisas que a gente defende, né? E aí, só para finalizar essa questão, falar sobre, por exemplo, a gravidez. Essa aqui é a minha 5ª gravidez. É a minha primeira filha, a Ana Tereza. E, inclusive, ela leva o nome de Ana Tereza por conta das avós,
pela mãe do meu marido, Ana, que é uma mulher forte, uma mulher batalhadora, uma mulher que criou 2 filhos, e que era professora, foi diretora de escola. Então, ela sempre fez muita coisa também. Ela é uma mulher valorosa, ela é uma pessoa firme, de princípios, extremamente amorosa. Extremamente amorosa. E eu tenho um marido que foi criado por ela, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de caráter, assim, ilibado, né? E aí, por sua vez, eu também tenho minha mãe, que passou por 2 cânceres. Eu tive uma criação completamente diferente dele. A minha mãe, ela sempre foi muito esquentada. E ela batia na gente mesmo, mas assim, dava uns tapas. Eu sabia todas as vezes porque eu estava apanhando, porque eu sempre fui uma criança muito levada. Mas ela sempre foi muito amorosa também. Ela sempre ensinou a gente a correr atrás daquilo que a gente deseja. E ela chama Elza Terezinha. Então, assim, a vida nunca foi fácil, não. Então, por causa da dona Terezinha e por causa da dona Ana, são pessoas que são muito fortes, são mulheres que me inspiram. E essa homenagem é para elas. A Ana Tereza vai construir a história dela, obviamente, só que ela precisa saber onde estão as raízes dela, né? E o que acontece? A gente vê essa questão da pauta aí do aborto, das mulheres falando com uma naturalidade muito grande, que a gente precisa, que tudo bem, matar a criança no ventre, que é isso daí, a gente está destruindo a família. Gente, tá provado, olha, a Ellen se emociona, viu? Ela tá aqui emocionada, tá chorando, então, assim, para quem pensa que a Ellen é truculenta, que a Ellen não tem emoção, que a Ellen não é bem assim. Só não abro mão dos meus princípios, dos meus valores, então se a gente tiver que brigar por isso, eu vou brigar, gente. É assim que funciona. E eu não faço parte dessa geração, de uma geração fraca que fica chateadinho por qualquer coisa. Eu não, se falar alguma coisa pra mim eu não gostar, com todo respeito, eu vou mandar ir a merda e vou seguir a minha vida. É assim que as coisas funcionam. E assim eu evito depressão, assim eu vou evitando ansiedades, assim a gente vai evitando doenças emocionais. O que você não quer pra gente, você põe pra fora. E é assim que eu faço. E eu ensino as pessoas a fazerem isso também. Se não faz bem pra você, você põe pra fora, né? E, obviamente, ensinar as pessoas a serem fortes, né? Mas, enfim. Então, essa questão, pra mim, da valorização da vida, ela é muito grande. Eu passei por 4 perdas, eu fui em muitos médicos diferentes, nenhum deles soube me dizer o que eu tinha. Se eu tinha algum problema, se o problema era comigo, se o problema era com meu marido. Fui no médico geneticista, que o médico falou assim, não, faz o seguinte, você engravida de novo, se você perder, aí você perdeu. E aí a gente faz um exame que você ainda não fez. Eu falei, mas peraí, eu já passei por 4 perdas, eu ainda tenho que fazer mais exame que eu ainda não fiz. Então, você fala assim, agora se você ganhar, se você tiver, se a gestação for pra frente, então Deus abençoe e é isso aí. Então, você chega num ponto que você fala assim, não é possível que eu tô ouvindo uma coisa dessa. Pra isso não precisa nem ir no profissional, então, né? Isso aí você faz sozinha, você engravida e se der certo, deu, né? E aí como é que você, dentro das coisas que você defende, você não defende a valorização da vida? Você vai falar que é essa pessoinha que está crescendo aqui, que me chuta todo dia, graças a Deus, que isso aqui é um amontoado de célula, que ela não sente o que a gente sente, né? Como é que você vai falar assim, não, mas olha, a mulher ela foi estuprada, por exemplo, e ela pode abortar. Fala, mas espera aí, vocês estão matando a pessoa errada. A mulher que ela sofreu, que ela foi vítima de abuso, na maioria das vezes, eu entendo que o abuso ele começa, infelizmente, em famílias que, por sua vez, estão mais desestruturadas. Os casos de abuso que a gente mais vê e que acontece muito, infelizmente, começa dentro da nossa casa, com um tio, com um padrasto, com um avô, com um pai, sabe? Então... E assim, acontece na adolescência, né, na infância, a gente vê essas questões. Os crimes, o do projeto de lei que gerou uma comoção muito grande aí,
Ele não tipifica porque não tem nenhum tipo de lei tipificado, inclusive, que pune criança e adolescente. A primeira falácia começa por aí. A segunda é que uma mulher, ela já está desamparada quando tem dentro de casa uma mãe omissa, conivente, que muitas das vezes sabe que essa criança, essa adolescente sofre um abuso e não faz absolutamente nada. Ela já está desamparada. Então ela precisa ser acolhida 2 vezes. Mas ela precisa ser acolhida, entender que não é matando a criança que o seu trauma vai deixar de existir, porque o abuso já aconteceu. Né? Então é uma questão de saúde pública, a gente precisa equipar melhor, então essas casas, centro das mulheres aí, aqui em Uberaba, por exemplo, nós temos o CAISME, que poderia fazer, os próprios postinhos de saúde que poderiam trabalhar nesse sentido, de fazer um trabalho voltado de assistência social, de psicologia, né, para acolher essas meninas, e não para incentivar, vamos lá tirar uma criança como se a criança fosse o problema, é uma vida. E ela tá aqui dentro de você, ela vai sair de alguma maneira. E aí, se ela vai sair de todo jeito, por que não sair, pelo menos viva, e você dá o direito a ela, dela viver? Nem que não seja para você ficar com ela, coloca para adoção, porque tem muita mãe, tem muita família que quer adotar uma criança, sabe? Então, é a perspectiva errada, porque são os mesmos que defendem que as saidinhas, são os mesmos que defendem as progressões de pena de estupradores, que eles podem sair da cadeia nas saidinhas. Para sair para quê? Para estuprar a mulher de novo. Mas o problema é a criança que foi vítima, que é tão vítima quanto a mulher que está passando por isso. Então, é muita incoerência, sabe? E aí o povo, pessoas não param para observar, para analisar, falar, peraí, eu não defendo que os criminosos, estupradores tenham progressão de pena maior, que tenha prisão perpétua, porque não pode prisão perpétua no Brasil. Mas eu defendo que mate a criança. Peraí, o cara que tá praticando o mal, aí você tá defendendo que seja tudo bem, e o problema é a criança que ainda vai nascer. Até porque vamos dizer assim, né? Exterminar um problema, mas amanhã pode ter outro, porque ele pode cometer um outro crime. Mas é o que a maioria das vezes acontece, sabe? Então, o valor da vida, só para quem já passou por perdas, é que você vai valorizando isso daí, sabe? Então, é muito mais do que a gente precisa discutir política pública, a gente precisa discutir isso com seriedade, né? Não é uma pauta que é só, mais uma vez, isso não tinha que ser sobre direita e esquerda. Isso tem que ser sobre o que é certo e o que é errado. Isso tem que ser sobre o que você valoriza e o que você não valoriza. Então, isso para mim é formação de caráter. Eu tenho orgulho. Então, se você falar para mim, olha, eu defendo tudo bem assassinar criança. Eu não sei se eu vou querer ter uma proximidade, uma relação com você. Eu vou respeitar a sua opinião, mas eu não vou ficar discutindo. Vou obviamente, expor a minha opinião, que você não é obrigado a gostar dela ou não, mas não é porque você também não gosta que eu não vou deixar de falar. Porque as pessoas falam absurdos pra gente, a gente tem que ouvir. E aí, quando é pra gente poder falar, elas não querem ouvir. Paciência delas, problema delas, inclusive. Ellen, a gente está chegando aqui no final, né, dessa edição do podcast, e eu deixo aí o microfone à sua disposição para você falar para a gente se você gostou, como é que foi a sua acolhida aqui no podcast, você gostou da sua participação e deixar o seu recado. Eu peço desculpas pelas emoções aí, mas é que tem uma coisa para mim, família é muito importante e eu valorizo muito meus pais, eu sou muito, muito esquentada, eu brigo muito, eu sou muito brava lá em casa também, mas eu defendo os meus. Então, se eu fico pensando que eles fizeram de tudo para que a gente tenha uma vida melhor dentro das possibilidades que eles tinham no momento. Não querendo te cortar, mas eu sou muito assim também. Eu falo que quem fala mal da minha família sou eu. Exatamente. Então, é o seguinte, então isso para mim tá na minha formação. Tá em quem eu sou. Então, se eu ver alguma coisa acontecendo, e como, mais uma vez, eu não gosto de injustiça, então, se eu tiver de ir pra guerra por causa disso, eu vou. Eu vou porque eu defendo, porque eu acredito que uma família bem estruturada, ela é uma base de uma sociedade bem feita, então, de uma sociedade boa.
E aí, mais uma vez, Márcia, eu não queria politizar, obviamente, o seu podcast, quero agradecer mais uma vez o seu convite, né? E dizer que as pessoas elas podem gostar, podem não gostar, e o gostar ou não é democrático. E que eu não entrei nessa para falar, nossa, tem que agradar todo mundo. Eu não tenho que agradar todo mundo, não. Eu tenho que estar em paz comigo, com a minha cabeça, e conseguir dormir bem à noite, falar assim, eu vou dormir bem, e saber que a Ana Tereza tem uma mãe que tem muita fibra. Isso aí eu tenho mesmo. Mas o Dela com Elas, ele é politizado, né? As mulheres estão na política, então não tem como não politizar, né? São assuntos que estão aí e as mulheres estão participando cada vez mais, então não tem como, né? Mas assim, eu sabia também que iria haver esse tipo de comentário, que iria haver esse tipo de piadinha, mas eu também gosto de ver o circo pegando fogo. Então é isso aí mesmo. Ai. Eu não gosto dessa coisa muito parada, não. Então vambora, vamos pra guerra, gente. É isso aí, gente. E mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade, né? E desculpem aí, mas é isso. Eu não sou uma pessoa que também é de ferro, viu? Me emociono com as coisas, principalmente no que tem muito valor pra mim. Família tem muito valor, construção. Então, é isso. Gente, o Dela com Elas de hoje está terminando, né? Foi um bate-papo, né? Eu nem chamo de entrevista, foi um bate-papo aí forte, né? Mas também emocionante, né? Porque as pessoas pensam assim, sempre que, principalmente aí no caso da Ellen, que ela tá sempre igual um trator, passando em cima de todo mundo e brigando com todo mundo, e que a Ellen não tem emoção. Não é assim, gente. Olha, tá aí provado, né? Que a Ellen é uma pessoa como outra qualquer, que ela é mulher, que ela é mãe, que ela é esposa, que ela se emociona sim, né? Mas que ela tem o posicionamento dela e ela não abre mão, e eu concordo com isso também, até porque eu me identifico muito, porque eu também sou assim. Quem me conhece aí das redes sociais sabe que eu não sou fácil também. Depois que eu coloco uma coisa na cabeça, nem se colocar um bilhetinho lá dentro, a coisa não muda, né? Eu também tenho meu posicionamento firme, então eu entendo e admiro isso. E só para terminar, né, gente? Tá terminando o Dela com Elas de hoje, mas semana que vem tem mais, viu? E eu convido você que tá aí do outro lado, você que assistiu, né, para comentar lá no vídeo no YouTube, tá? Se quiser também pode mandar recado aqui para mim no meu WhatsApp. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida que tiver para tirar com a Ellen também, eu passo para ela, tá? E é isso aí, gente. Olha, semana que vem eu tô de volta, tá? Na quinta-feira, a partir das 19 horas, com mais Dela com Elas, com mais entrevistas, mais emoções, porque é assim, viu? É desse jeito que e é desse jeito que vai continuar. Boa noite para todos e até a próxima semana.